Se tiver alguma foto, alguma imagem, eu quero que me mostre. Nós não precisamos. Nós olhamos assim, Lúcio, quem está mais próximo do nosso segmento para votar? Como Cuiabá, Baixada Cuiabana. Quem que é o candidato único? Sou eu. Então os cuiabanos avalia, Vargem Grande, Barão, Santo Antônio, Campo Verde, Chapada. Avalia. Quem que é o candidato mais próximo da minha casa? É o Cássio Coelho. É a mesma coisa do que a igreja. Porque hoje a gente ouve muito assim, tem candidato que vai para a TV e fala, olha, eu sou escolhido de Deus. Não. Eu fui nomeado por Deus para, em nome do bem, combater o mal. Né? A gente sempre ouve isso, né? Sim, eu fui escolhido pela Frente Parlamentar Evangélica, hoje presidida pelo pastor Sócio, né, que é deputado federal, com 17 deputados federais, Lúcio, e 4 senadores. Esse projeto é no Brasil todo, é um projeto da Frente. A intenção da Frente hoje, Lúcio, é dobrar de 17 para 30 e de 4 senadores e para 8 senadores. Essas convenções aí reúnem aproximadamente quantas mil pessoas, vereador? Ah, você fala a convenção geral. Não, essas aí que o senhor disse que já tem apoio. Quantos mil eleitores dá hoje? Isso. Ah, deve dar uma faixa de uns 600 a 700 mil, né? Porque só que eu faço parte dela, hoje ela dá a faixa de membros e congregados, 300 mil membros e congregados no estado do Mato Grosso e está nos 141 municípios. Candidato, e como o senhor enxerga, né? De um lado, há essa questão de muitos representantes, né, de religiões, pastores, se inserindo cada vez mais na política, mas isso não é dessa eleição, é desde a década de 80, mais ou menos, e há um público muito grande, há eleitores nesse segmento. Tem. Por outro lado, nós temos também outros políticos que defendem abertamente aborto, legalização das drogas. Então, de um lado se olha muito, mistura-se a religião com política, mas do outro há essas propostas. Como se posicionar dessa forma? O senhor defendendo esses valores cristãos, o senhor acha que eles estão ali, eles têm que ser valorizados nos dias de hoje, ou é preciso separar da política? Bom, nós vivemos num país democrático, né? Nós devemos dar graças a Deus, eu acredito que as eleições vão percorrer normais, né? Eu vou defender a minha bandeira, cada um como lá na Câmara, não muda muita coisa. Nós temos a Edna que defende o segmento dela, o Vidal defende o dela, né? O dele, né? E eu defendo o meu, né? Nós estamos num país muito rico de cultura e também de segmentos. Todo mundo tem que respeitar seu segmento, né? Eu tenho a forma de pensar, a forma de agir, né? Eu sou cercado de pessoas especiais ao meu redor, pessoas preparadas também, né? Economista, advogado, professores, doutor. Eu tenho uma equipe que está me apoiando, acreditando nesse projeto, né? Então, assim, nós temos o nosso lado e o nosso posicionamento, né? Tudo que for contra a família, nós não aceitamos. Nada contra o que a bandeira de cada um se levanta. Tem gente aí que defende, vamos dizer, o agro. Tem 2 representantes já. Nós precisamos de um representante do povão, o povo da periferia, o povo que vive com R$250, o povo que vive com salário mínimo, o povo que precisa de um incentivo na placa solar, um povo que precisa de asfalto, de rede de esgoto e principalmente, como o Lúcio falou, a saúde. Candidato, o senhor está falando aí de candidatos que representam o agro, não é? Candidatos com muitos recursos. O Patriota, por exemplo, quanto é que ele tem do fundo eleitoral? Lúcio, essa é boa pergunta, né? Lúcio aperta, né? Lúcio, nós recebemos aí, o Cássio, recebi R$375 mil de fundo partidário, no qual transformamos ele de material gráfico que praticamente já acabou. Aí, né? A gente já acompanhou pela imprensa, um dos candidatos recebeu mais de 2 milhões, o outro lá que não está podendo usar ainda o fundo eleitoral porque a candidatura dele está sendo questionada na justiça, já recebeu quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 700, e aí o seguinte, aí essas pessoas, né, esses candidatos, têm um apoio assim de muitos tubarões, muita gente grande, com muito dinheiro no bolso, um poder econômico gigantesco. E aí a pergunta é simples, como é que o senhor, que é uma pessoa de origem humilde, né? Me parece que é pobre, não é rico. Não perguntei quanto é que acabou o senhor declarou. Acabou por cabo da Não perguntei quanto o senhor declarou lá de patrimônio, né? Sim. Mas a impressão que passa é essa. Casa. Como? Eu declarei um carro e uma casa. Um carro e uma casa. Como é enfrentar uma eleição desse tipo, né? Numa disputa, vamos dizer assim, em termos de recursos, tão desproporcional? Então, Lúcio, teria que equilibrar. Até no tempo de televisão, o meu tempo é só assim, meu nome é Nés, meu nome é Cássio Coelho, 510, né? Tchau. Tchau. Então, nós teríamos que fazer um reajuste, Lúcio, também na questão da distribuição do recurso. É muito desleal hoje a distribuição dos recursos. Mas eu quero dizer para você que é o seguinte, eu tenho
comigo no livro de Gênesis 37:19, quando José se aproximando de seus irmãos, né? Um olhou para o outro e disse, eu sonhador, né? Então, eu sou um sonhador contra tudo isso. Se você, eleitor que está indeciso, que não escolheu quem votar, está apresentando um candidato para vocês aqui. Se você já tem compromisso, mantenha a sua palavra. Agora, eu não tenho como fazer com... Eu não tenho prefeito, eu não tenho governador, eu não tenho ex-governador na costa, eu não tenho mega empresário na costa, eu não tenho avião, eu não tenho condição de disputar eleitoralmente, financeiramente contra eles. Mas eu tenho comigo um Deus vivo e no voto espontâneo eu ganho de todos eles. No voto de opinião formada, de quem me conhece, de quem está procurando um candidato para votar novo, Lúcio, eu coloco meu nome à disposição. Eu também tenho uma coisa comigo, Lúcio. É a chance que tem de tirar, de fazer o limpa. Um já perdeu o mandato, né, e o outro, se perder dia 2, está fora também da cadeira, depois de 32 anos, aí, quase 40 anos. São os políticos profissionais, é isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente. E estão desfazendo de mim, não estão acreditando, com chacotinho, algumas pessoas que trabalham com essas pessoas, mas a resposta vai vir dia 2 de outubro, quando o eleitor for para a urna definir quem vai votar. A eleição está muito indefinida ainda. Eu falo para os candidatos aí que estão aí tratando dessa forma, não subestime ninguém. A eleição é definida no voto. Lúcio, eu não parecia em pesquisa. Porque a pessoa olhava para mim e falava, mas peraí, o cara está de chinelo, está de camiseta, que futuro que tem, está de a pé no meio da rua sozinho, não tem ninguém do lado, até para entregar o material. Pode perguntar no meu banco, eu ando sozinho. Inclusive agora para senador, eu vou andar minha região lá, sozinho, Lúcio, porque eu não tenho gente para pôr ao meu redor. Porque se você pôr, você tem um custo. E gera despesa. É água, é tudo, então você não tem. Então é uma campanha humilde. Agora, eu gostaria que a sociedade cuiabana avaliasse o nosso nome, né? Até porque poucas pessoas sabem, Camila, que eu sou candidato a senador. Candidato, apesar de todas as dificuldades que o senhor enumerou aqui... São muitas, né? O senhor acredita... Qual a diferença que o senhor fará no Senado? Hoje, nós sabemos que o senador tem diversas prerrogativas de função. O senhor acredita que a instituição ela está omissa para determinar ali a função de cada poder? Nós sabemos que hoje há aí muitos atos, né, que denunciam que um poder acaba se ingerindo sobre competências do outro. Essa é uma das pautas que o senhor vai levar a aumentar a representatividade lá do Senado? Então, tem gente falando aí aos cotovelos aí que vai chegar lá, vai fazer mentira. Você olha, está com o BO atrás, está com problema. Você tem que ser ficha limpa, né? Eu sou ficha limpa, não tenho nenhum processo, graças a Deus. Agradeço a Deus por isso, né? Não respondo nenhum processo também. Então, assim, eu vou me posicionar. Porque o STF ele não pode imperar sobre em cima o Senado. O Senado é soberano em cima do STF. Então, assim, tem que ter liberdade de legislar. Cada um dentro de suas competências. Sim, nós respeitamos o trabalho. Inclusive, nós temos um projeto que nós queremos apresentá-los para a gente fazer o rodízio de 8 anos do ministro igual de senador, que é o maior tempo de cargo. Como também sou contra também indicação aqui no Tribunal de Contas de político. Ele fica ali 30 anos como deputado, aí ele já está com dificuldade para andar, até para fazer visita e pedir voto, aí ele vai para o Tribunal de Contas. Né? Exatamente. Então, vamos fazer o rodízio. Vamos fazer o quê? Que ele possa ficar como senador. E outra, para aprovar isso lá não é fácil, tem que ter muita habilidade. Então, você tem que trazer uma palavra de convencimento, se preparar e ir primeiro no corpo a corpo. Fazer esse trabalho e explicar que forma que nós podemos fazer isso. Deixar ele por 8 anos. Ele pode ser as indicações pelo presidente, como as indicações, mas que ele fique 8 anos, que faça a rotatividade. Senão não tem como. Ele tem expectativa de ministro lá, ficar 30 anos lá dentro. Não. Aí não aguenta. Aí o que está acontecendo é isso aí. Deu muita liberdade e agora não consegue puxar a corda. Candidato, o senhor tem 1 minuto para explicar para os eleitores aqui de Mato Grosso, a exemplo do senhor, né? Como é que os eleitores aqui do estado poderiam sonhar? Eu levanto todo dia de manhã, faço uma oração, peço para Deus guiar meu caminho, né? Eu me considero um vitorioso até este momento aqui. Eu que sempre estive do outro lado da tela, estou aqui do seu lado hoje. Então, para mim já é uma vitória, né? Então, assim, Deus é maravilhoso. Eu quero pedir para você que está indeciso, que não tem candidato a senador, vote no Cássio Coelho 510. Eu quero aqui agradecer o pastor Osmário Dalto, que está na frente de uma igreja, pastor presidente da Voz da Verdade, 42 anos e colocou seu nome para ser meu suplente. Né? Foi vereador, foi secretário, e também a irmã Andréia, fundadora aí da Escola Batista, lá de Rondonópolis, da Primeira Batista, no qual eu quero agradecer a minha segunda suplente, mulher, uma mulher dinâmica, humilde e simples. Essa é a chapa do Cássio Coelho, uma chapa 100% cristã. E também como candidato único da Baixada Cuiabana, eu quero pedir o seu voto. Dia 2 de outubro, vote Cássio Coelho.
Candidato, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e sucesso aí na campanha. Obrigado, Lúcio. Deus abençoe. Obrigado, gente.